Boa noite, turma. Agora a gente está na nossa segunda aula de biossegurança, né? Vamos acompanhar aquela apostila que eu falei na aula passada. A aula essa semana saiu atrasada, eu expliquei o motivo lá no grupo, mas a gente vai continuar na dinâmica de ter as aulas entre quarta e quinta-feira, tá? Na semana passada a gente falou muito o que era a biossegurança, né? Que tudo que a gente está fazendo na biologia, a gente está usando a quebra do nome. E assim fica muito mais fácil da gente identificar, né, os agentes patológicos, se é grande ou pequeno o problema, se é uma formação numa enzima, numa hemácia, em uma célula do fígado, enfim. Essas pronúncias nos ajudam, né, a identificar o que a gente está estudando. Na semana passada a gente falou muito em relação aos riscos, que podem ser ergonômicos, químicos, físicos, e como trabalhar com esses agentes infecciosos, né? Potencialmente infecciosos, né? A importância que você tem de usar os equipamentos de biossegurança. Que eu falei que parece ser muito fácil, mas no dia a dia as pessoas não conseguem utilizar eles de maneira correta e fidedigna. O que acontece? Antes da gente estudar, né, o que é cada material, né, de biossegurança, tanto de uso coletivo quanto de uso individual, a gente tem que entender quais são os riscos dos agentes patológicos que a gente encontra na nossa análise. Então, como é que é? São classificados em quatro riscos mesmo, a gente fala. Classe de risco 1, classe de risco 2, 3 e 4. A parte de classificação de risco na nossa apostila está na página 4 e está escrito assim bem no título: Princípios da Biossegurança. Esses princípios a gente falou em relação aos materiais e fluidos biológicos já no vídeo passado, então agora a gente vai focar na classificação de risco 1, 2, 3 e 4. Por que é importante saber isso, né? Todas as nossas aulas, como eu boto para vocês, como é importante a gente entender o que a gente vai usar no nosso dia a dia, né? E o que a gente vai usar nas provas de concurso. É importante saber a classificação de risco. Mas né, saber exatamente se é risco 1, 2, 3 e 4 são mais questões de prova de concurso. E sempre cai. É incrível. Todas as provas têm 2 ou 3 questões falando de classificação de risco. Então, prestem bastante atenção nessa parte, guardem essa parte da apostila, que não vai servir só para a gente estar fazendo nossa prova mais na frente e saber sobre o assunto, mas também, né, para vocês terem um concurso público de vocês. Classe de risco 1. O que eu botei aqui para vocês na apostila? O risco individual e para a comunidade é baixo. São agentes biológicos que têm probabilidade nula ou baixa de provocar infecções no homem ou em animais sadios, e de risco potencial mínimo para o profissional de laboratório e para o ambiente. Exemplo que eu botei foi lactobacillus. Não é do chamito. Mas, né, lactobacillus é uma bactéria que a gente vai encontrar muito em infecções no trato genital feminino. Muitas inflamações vaginais ocorrem por lactobacillus. Então, o lactobacillus geralmente ele aparece no preventivo e também nas placas de meio de cultura, mas assim, ele aparece muito mais no preventivo e ele é uma bactéria muito comum de encontrar no âmbito genital feminino. Ou seja, isso não é uma contaminação, né, entre comunidade, é uma contaminação pessoal. Então, a classificação de risco dele é 1. Não tem como passar o lactobacillus. Tem muitos vírus, né, muitas bactérias que você pega, é transmitida, né, via aerosol, via aérea, né? No caso da classificação de risco 1, não, você não tem esse risco nem para você, nem para a comunidade e nem você fazer uma disseminação absurda dentro do laboratório de análises clínicas, mais focado, nesse caso, na microbiologia, né? E quem for fazer leitura de lâmina de preventivo, né, que é o Papa Nicolau. Mas nesse caso ele não tem uma classificação de risco absurda. Então a classificação mais baixa que a gente tem,
classificação de risco 1. Não tem, presta atenção, não tem risco nem a comunidade e nem individual. Não tem risco a comunidade nem individual, vocês não vão esquecer. Macete para a prova de concurso. Eles perguntam exatamente, né, que bactéria ou vírus é tipo de classificação de risco. Geralmente sempre cai tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculose, cai lactobacillus, cai muito sobre vírus ebola, e agora provavelmente vai cair bastante sobre coronavírus, né? Então, quando vocês forem estudar qualquer agente etiológico daqui para frente, qualquer agente etiológico que eu fale em sala de aula, ou que vocês falem com outro professor, que vocês leiam alguma doença, algum artigo na vida de vocês, procurem saber qual é a classificação de risco. Tendo esse hábito, vocês vão conhecer mais agentes etiológicos que a gente pesquisa e assim, sabendo a classificação de risco, vão responder com mais facilidade as provas. É um hábito, tem que ser um hábito de toda vez que ver o nome de qualquer agente etiológico, você pesquisar qual é a classificação de risco dele. Ok? Classe de risco 2. A classe de risco 2, o risco individual é moderado. Para a comunidade é limitado, ou seja, o risco pessoal, né, individual, é moderado, ou seja, mais ou menos lá em cá, e para a comunidade é totalmente limitado, é muito difícil. Aplica-se a agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo risco de propagação na comunidade e disseminação no meio ambiente é limitado, não constituindo em sério risco a quem os manipula em condições de contenção, pois existem medidas terapêuticas e profiláticas eficientes. A classificação de risco 2, gente, eu brinco com todas as turmas que eu dou essa matéria, é o seguinte, é entender a importância do equipamento de proteção individual, que a gente chama isso de EPI, e o equipamento de proteção coletiva, que é o EPC. Por quê? Eu tenho que saber usar muito bem a minha câmera de fluxo. Lá no nosso laboratório, né? Lá no laboratório da escola, é um laboratório menorzinho, com aparatos um pouco mais limitados do que num laboratório funcional que vocês vão para o estágio. Lá a gente não tem uma câmera de fluxo. A câmera de fluxo é basicamente zero contaminação. Se você fazer a limpeza, ligar o fluxo, enfim, é quase zero contaminação. Antigamente a gente só tinha o bico de Bunsen. O bico de Bunsen é uma chama que a gente vai fazer a cultura atrás dele. Quando a gente faz essa cultura atrás dele, né, a chama permite, né, que a gente não contamine aquela placa de cultura. Para quem não lembra o que é placa de cultura, gente, é aquela placa de Petri, né, que tem aquela gelatina dentro. Qual é o nome daquela gelatina? O nome daquela gelatina é agar, né? Cada agar tem nutrientes necessários para alimentar a bactéria que você quer pesquisar. Então, a gente vai ter vários agar dentro da microbiologia. E cada agar, né, vai estar contribuindo para o crescimento de determinado agente etiológico. Tem agar que é seletivo, que ele é só para um tipo de bactéria. Tem outros que são para vários tipos de bactérias, tem que fazer várias provas bioquímicas, mas isso aí é assunto da microbiologia. Mas de agora, quando o risco individual é moderado, a gente tem que entender a importância, né, do EPI. Ah, então, Camila, para me semear um lactobacillus eu não preciso usar um EPI eficiente? Claro que não, né? A gente está numa fase de entender o quanto a biossegurança é importante nos processos laboratoriais, tendo em vista no coronavírus, né, que a gente mais fala o que a gente mais fala é sobre EPI, né, que as pessoas não tinham, né, o hábito de lavar as mãos. A aula de lavar as mãos demora, né, 2 horas a gente falando de lavar as mãos, porque parece que é besteira. Mas lavar as mãos é a maneira mais fidedigna que tem de você não espalhar uma infecção hospitalar. Não é álcool gel, não é nada disso, é lavagem de mãos corretamente. Ali você consegue friccionar, né, e expulsar vários agentes etiológicos. Então, o processo de biossegurança, ele deve ser feito a todo momento. E por mais coisas simples que sejam no dia a dia de trabalho, as pessoas, conforme vão ficando muito tempo naquele ambiente, acham que é natural ver bactéria
e achar que ela não faz mal, e ela faz, né? Porque ela é uma bactéria patológica, né? Aquele exame está sendo analisado justamente para descobrir determinada doença. Então a gente tem que entender e ficcionar isso na cabeça de quanto é importante um equipamento de proteção individual e coletiva. Só que na classificação de risco 2, se você não fizer isso, você rapidamente vai conseguir contrair determinada bactéria, determinado vírus, ou qualquer outro agente etiológico, mas bactéria é o que a gente mais vai semear na microbiologia, né? Os painéis virais a gente vai fazer lá na imunologia, que também vai ser outra matéria específica. Aqui a gente fala um pouquinho de cada setor. Depois a gente vai botar aí o nosso terceiro tópico, que é a classe de risco 3. Que eu botei assim, ó, o risco individual é alto e para a comunidade é limitado. No risco 2 é moderado. Moderado. Já no risco 3, o risco individual é muito alto e para a comunidade vai ser limitado, ou seja, tem risco para a comunidade. Aplica-se a agentes biológicos que provocam infecções graves ou letais no homem e nos animais e representam um sério risco a quem os manipulam. Então aqui tem que ter muito cuidado realmente para manipular. Representam risco se disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de indivíduo para indivíduo, mas existem medidas de tratamento e prevenção. O exemplo que eu botei foi o Bacilo anthrax. Bacilo anthrax ele causa muita mesmo infecção hospitalar. Eu quero que vocês façam um trabalho sobre Bacilo anthrax, tá? Podem mandar tanto por e-mail, podem botar lá na plataforma do Clésio, não tem problema. Classificação de risco 2. Risco individual moderado. Classificação de risco 3. Risco individual altamente infectante. Altamente infectante. Para a comunidade é limitado. Existem medidas de prevenção. Gente, medidas de prevenção nem sempre é vacina, tá? Pensa no coronavírus. Coronavírus não tem, né, a vacina, não tem algo específico para ele. Mas a gente tem medidas de prevenção. A medida de prevenção é o quê? A lavagem de mãos, o uso de máscara, manter a distância de 1 metro, né? Fazer o isolamento social. Então, isso é medida de prevenção. Só prestem atenção, né? Porque toda vez que a gente fala de medida de prevenção, as pessoas só associam isso à vacina. Que a gente só tem medida de prevenção se existir a vacina. Quando, na verdade, medidas de prevenção vêm de acordo com a nossa rotina diária, com a forma que a gente lida tanto com a higiene quanto com os EPIs e os EPCs dentro do laboratório, que é o que a gente está falando de análises clínicas. O risco 4, gente, é o pior que tem, né? E o exemplo que eu dei foi o vírus Ebola, né? O que é o risco de classificação de risco 4, né? Risco individual e da comunidade é super elevado. Então, vai se aplicar agentes biológicos de fácil propagação. Ele é altamente patogênico. Ele é tanto patogênico para o homem, para os animais, para o meio ambiente, né? Ele representa um risco gigante para quem vai manipulá-lo. Então, ele tem uma transmissão, né? Muito forte e muito rápida pelo aerosol, né? Nesse caso, na classificação de risco 4, é quase The Walking Dead, né? Não existe uma medida profilática ou terapêutica para isso, né? Tendo em vista, né, essas explicações, eu quero que vocês me digam aí embaixo desse vídeo, né, qual é a classificação de risco do coronavírus, do Covid-19, né?
tendo em vista as explicações que eu falei aqui. Então, só para revisar e não ficar esquecido como é que fica a classificação de risco dentro da biossegurança de acordo com os agentes etiológicos. Classificação de risco 1, o risco individual e para a comunidade é baixo. Classificação de risco 2, o risco individual é moderado, mas para a comunidade é totalmente limitado. Classificação de risco 3, o risco individual é alto, mas para a comunidade é 4. Classificação de risco 4, é a nossa última classificação de risco. O que é a classificação de risco 4? Tanto para a comunidade, tanto para pessoal, né? É um risco muito elevado, é alto. Lá no laboratório de análises clínicas, né, o que aplica a gente trabalha mais com classe de risco 2, né? A gente trabalha mais com classe de risco 2. A maioria das doenças, gente, ela é passada por contato direto, né? Pessoa por pessoa. Então, tomar cuidado com as amostras é muito importante, mas a nossa classificação de risco é mais baixa do que a enfermagem, por exemplo, que lida totalmente com o paciente. Mas os profissionais, né, que ficarem habilitados e gostarem mais de trabalhar só na área de coleta, aí sim, ele vai ter uma classificação de risco maior, porque ele não vai trabalhar só na área de amostra biológica, vai trabalhar diretamente com os pacientes. O segundo tópico que eu vou falar um pouquinho é sobre os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões, né? Procedimento operacional padrão. Isso está lá na página 5. Eu gostaria muito que vocês dessem uma lida, né? A explicação dessa apostila está muito boa. O POP, gente, eu tenho certeza que eu falei isso em aula presencial, mas o procedimento operacional padrão, ele está muito ligado ao controle de qualidade, né? Todo laboratório precisa de procedimento operacional padrão. Camila, quantos procedimentos operacionais padrões tem um laboratório? Milhares, muitos. Por quê? Tudo precisa de POP. Desde o aparelho, do modo de usar, como as amostras a serem analisadas, do como fazer. Até quando você está indo para a sala de coleta, tem que ter um procedimento operacional padrão de como aquele funcionário trabalha naquela unidade. Camila, então cada laboratório vai ter o seu POP? Cada laboratório vai ter o seu POP. E POP, gente, não é algo voltado exatamente para o laboratório de análises clínicas. O POP também é voltado para qualquer coisa na vida. A televisão que está na sua casa, ela teve um procedimento operacional padrão a ser feito. Ela foi feita de acordo com as necessidades químicas, físicas, metodológicas que permitem a televisão funcionar. Então, ela tem um modo de usar, um tempo de vida. Então, tudo isso vem descrito aonde? Dentro do procedimento operacional padrão. Qualquer coisa no mundo é feito um procedimento operacional padrão. Tanto para existir em volume físico a forma do produto propriamente dito que a gente está falando, como a maneira que o laboratório procede. Cada analito, cada fase, cada parte do laboratório precisa de um procedimento operacional padrão. O procedimento operacional padrão, ele fica num papel escrito, né? E aí, quem trabalha na qualidade, no controle de qualidade, que permite, né, que fazer com que o que está no procedimento operacional padrão seja executado de maneira de qualidade, né? É o que a gente fala de controle de qualidade, que ele seja fiel ao que está escrito. Então, não é só um procedimento escrito do que fazer, e sim do como fazer e como é hábil para aquele grupo de funcionários, para aquele laboratório determinado em X lugar, um laboratório montado para o SUS, um laboratório para um hospital particular, ou um laboratório voltado para um hospital particular 5 estrelas, são totalmente diferentes, porque cada um exige um tipo de responsabilidade, tem outro tipo de público. Tudo bem? Qualquer dúvida, coloque. Eita, que eu não vou fazer esse vídeo de novo, não. Qualquer dúvida, coloquem coloquem a dúvida embaixo do vídeo lá no Google Class, tá bom, galera? Até a próxima aula.